no estúdio e vamos conversar com Maneco Hassenck, ex-prefeito de Taquari, que deixou a presidência da FAMURS e que está aqui conosco para fazermos um balanço da sua gestão frente à entidade. Maneco, muito bom dia, obrigado por ter vindo até a rádio, tudo bem contigo? Bom dia, Fabiano, bom dia, Natália, bom dia a todos os Bom ouvintes. dia. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e ainda mais presencialmente aqui no estúdio da rádio. Estava com saudade já de vir aqui conversar contigo. Da mesma forma a gente agradece sempre a gentileza do Maneco em nos atender, né, num ano que foi de muita atividade, né, a gente estava falando um pouco fora do ar, um ano bastante tumultuado para um presidente de uma entidade como é o caso da FAMURS, porque a FAMURS foi muito requisitada, Maneco, no ano passado em função da pandemia, este ano não poderia ser diferente, das questões de organização dos municípios, né, das entidades representativas, como é o caso da ANVAT, que representa aqui os municípios do Vale, diretamente as prefeituras, em contato com o governo do estado, o Ministério da Saúde, enfim, imagino que tenha sido talvez um dos anos mais trabalhosos para um presidente de FAMURS, né? Sem dúvida, Fabiano, né? Os 45 anos de história da nossa entidade nunca se passou por nada parecido. Como assim na nossa vida também, né? E a FAMURS teve um papel importante em todo esse período de poder trabalhar junto com as associações regionais, junto com as prefeituras, na busca de uma solução, na busca de amenizar os problemas todos que nós enfrentamos desde o início dessa pandemia e continuamos enfrentando até hoje. Mas ano passado, especialmente, que foi um momento muito tenso, né? A pandemia iniciou em março, eu assumi a entidade em junho, e já trabalhava como vice-presidente junto com o presidente anterior, o presidente Dudu, e acompanhei de muito perto todos os bastidores, enfim, e tudo aquilo que ocorreu aqui no estado durante esta pandemia. E aí tu imagina, Fabiano, tu numa situação nova, que ninguém conhecia, com inúmeras dificuldades, tu conseguir equacionar aí o pensamento de 497 prefeitos e prefeitas que pensam diferentes, que têm partidos diferentes, que têm ideias diferentes, que têm maneiras de trabalhar diferentes, né? E isso, para lembrar os ouvintes do ano passado, ainda um ano eleitoral, que obviamente interferiu no caminho, nas decisões, na maneira de se poder encaminhar os problemas, né? Então não há dúvidas, foi o período mais desafiador da entidade e para mim pessoalmente também, poder dialogar isto com muito pé no chão, com responsabilidade, defender os municípios junto ao governo do estado, junto ao governo federal, mas passado este um ano, além de um aprendizado imenso para mim, acho que a entidade conseguiu, né, se colocar como protagonista em todos os temas importantes que surgiram neste último ano, ajudando a construir soluções ou amenizar os problemas que infelizmente surgiram para todos nós. E, Maneco, eu aqui ouvindo você e lembrando também da viagem a Brasília, né? Aquela enchente histórica e trágica que o Vale do Taquari teve também no ano passado. Enfim, são situações aí marcantes e que marcaram também o seu período enquanto presidente da FAMURS. E você já dava uma introdução ao assunto, né, Maneco? Mas diga pra gente, pontos marcantes, o que você destaca dessa sua presença enquanto presidente da FAMURS? Diga pra gente, assim, os pontos principais desse tempo em que você presidiu a entidade. Você lembrou bem, né, Natália? A viagem que fizemos a Brasília foi um dos problemas muito graves que tivemos no ano passado em grande parte do Rio Grande do Sul, que a FAMURS também teve um papel importante de poder auxiliar os municípios no encaminhamento das situações. Mas eu diria para ti que teve alguns momentos difíceis nesse período. Talvez o principal deles foi quando se estabeleceu o modelo aquele da cogestão entre municípios e o Estado. Ali teve um momento muito tenso de divergências graves entre o governo do Estado e municípios e entidades sobre o encaminhamento das questões da pandemia, né? Tivemos um momento importante também naquele debate sobre as eleições, acho que conversei com vocês, inclusive, a FAMURS tinha uma postura, uma posição de não se realizar reeleições no ano passado. E chegamos a ser acusados até de um certo, né, de querer uma vantagem para nós, prefeitos. E hoje, os fatos comprovaram que nós tínhamos razão, porque a eleição foi, sim, um fator que agravou a pandemia naquele momento. E nós não poderíamos, na nossa opinião, ter realizado as eleições, né? E da mesma forma também tivemos um momento tenso agora no mês de março, né, que foi o pior período da pandemia e que toda aquela conjuntura acabou levando
o governador a decretar bandeira vermelha em todo o estado, num canetaço, e acabou com o modelo de bandeiras, modelo de distanciamento controlado. Esses foram, sem dúvida nenhuma, os 3 momentos que nos bastidores, que nas relações entre os municípios, governo do estado e entidades, foram os mais tensos, os mais difíceis, para poder não contemplar, porque isso seria impossível, mas para poder chegar a um acordo das inúmeras posições que haviam, para evitar uma ruptura total entre as regiões, governo do estado e as consequências que isso teria no combate à pandemia. E Maneco, nestes pontos que você cita, que talvez tenham sido os pontos mais críticos, né, de maior tensão, você, e eu lembro que em alguns momentos a gente pôde conversar e trazê-lo aqui na emissora, você sempre defendeu uma participação maior dos municípios nas decisões. Nesse aspecto, né, que a avaliação faz desta relação com o governo do estado, né, o governo, ou o governador, ou o governo, através desse comitê, ele não foi sensível ao ponto de dar mais atenção para os municípios, ou numa avaliação geral você entende que os municípios sim conseguiram, depois lá na reta final, ter uma participação maior também nas decisões, especialmente no que tange a questão da pandemia? Fabiano, acho que houve um momento de inflexão nessa parceria, né? O ano passado todo isso andou muito bem, no sentido do diálogo, né? Não quer dizer que nós concordamos sempre, que tivemos sempre a mesma opinião, mas sempre andou bem. Mas houve uma inflexão que é marcada pelo momento em que o governador cogita a possibilidade de concorrer a presidente da República. A partir dali, a relação com os municípios, com a entidade, com as associações regionais, ela mudou drasticamente. O diálogo foi substituído pela imposição. E a possibilidade da construção de alternativas e soluções conjuntas, ela acabou sendo substituída pela vontade do governador, né? E isto fica claro ali durante o mês de março, naquele período mais crítico, e depois, né, que todo o estado assistiu, que já citei aqui, na discussão da volta às aulas, e quando o governador, então, substitui o modelo então vigente por esse que temos atualmente, que transfere integralmente a responsabilidade para os municípios, quando o governador decretou o estado todo, sem qualquer critério, em bandeira vermelha, né? E ao transferir essa responsabilidade total para os municípios, o governo do estado diz o quê? Não, nós não queremos mais combater a pandemia, porque isto nos dá rejeição, isso nos dá problema. Então vocês ficam com essa parte ruim, que nós vamos tocar outras pautas, e na prática foi o que aconteceu. Hoje o governo do estado não fala mais em pandemia, desde o início do mês de março. Essa tarefa é só dos municípios, né, que fazem todo o esforço, com as dificuldades que têm, com as limitações que têm, para poder amenizar os efeitos da pandemia. E a gente sabe, né, Maneco, que você acaba de deixar a FAMURS, mas na opinião da entidade, né, até o momento em que você estava na presidência, essa flexibilização, essa mudança agora, né, dando mais autonomia, que é o que o governo do estado diz para os municípios no controle da pandemia da Covid, para você, foi uma boa mudança do estado? A entidade não chegou a fazer esta avaliação, Natália, porque nós não tivemos oportunidade para isso, né? Quando o governo do estado transferiu esta responsabilidade para os municípios, ele não nos perguntou se a gente queria, se não queria, qual seria o caminho para fazer, qual seria o método, né? Simplesmente um dia de manhã, e foi literalmente assim, eu acordei com a mensagem do governador convocando uma reunião, né, para 7h30 da manhã, e na reunião ele anunciou, uma reunião entre poucas pessoas, enfim, né? Então nós não tivemos a oportunidade de poder maturar isso, de poder organizar. Né? E, obviamente, o que eu tenho dito, né, disse na oportunidade, o presidente da República se omitiu na pandemia, o governo do estado transferiu a responsabilidade para as prefeitas e para os prefeitos, e os prefeitos e prefeitos não têm para onde correr, não tem para quem transferir. Né? Aqui em Lajeado, aqui em Estrela, Taquari, quando chega na prefeitura, nós vamos passar a responsabilidade para quem? Não tem para quem passar, tem que resolver, tem que abraçar. E foi isso que a gente acabou fazendo. Nós, logo em seguida, naquele momento, fizemos uma reunião e quando surgiu esse debate se era bom ou era ruim, eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, não adianta nós debater porque está resolvido, o governador transferiu. Ou a gente faz um levante contra o governo do estado, ou a gente assume a responsabilidade que nós não tínhamos como não fazê-lo, né, e toca do jeito que dá. E foi isso que a gente acabou fazendo, porque este foi o papel que os municípios tiveram desde o início da pandemia, né, de ser uma espécie de retaguarda, e a gente sempre dialogou sobre isso, né, e nunca quis enfrentar no sentido de desobedecer o governo do estado, porque isso seria mais prejudicial ainda à população.
pandemia, nós já tivemos enormes dificuldades na condução das ações. Se os municípios resolvessem fazer uma rebelião contra o Estado, em que em alguns momentos até se cogitou, a situação iria piorar ainda mais. E, Maneco, o que fica agora de meta para a FAMURS, né? Do teu substituto, que assumiu agora, nos últimos dias, e o que fica de pauta para a FAMURS, né? Que você deixou encaminhado ou que você entende que é prioritário para a Federação dos Municípios? Nós temos temas, Fabiano, que são fundamentais agora, né? Que iniciaram e que a próxima gestão dará continuidade e certamente vai levar até o final. Eu citaria aqui o pós-pandemia, né? A vacinação ainda está lenta, mas ela melhorou. E a tendência é que, se Deus quiser, até o final do ano, a gente consiga ter a maioria da população vacinada. Vai ter uma tarefa enorme no pós-pandemia, uma tarefa econômica e social, que os municípios terão, sim, uma participação importante. 2 temas muito atuais que impactam diretamente em todo o estado, mas especialmente na nossa região. Privatização da Corsã e a concessão das rodovias com a implantação de novas praças de pedágio, que a nossa região aqui especialmente é frontalmente atingida também. Esses temas, a FAMURS tem uma participação fundamental no encaminhamento, nas decisões e na proteção aos municípios, né? E a entidade já está trabalhando, vai ter que continuar trabalhando estes 2 temas para poder encaminhar da melhor forma possível essas 2 questões que são fundamentais para os municípios e para a sociedade do modo geral. E, Maneco, a gente já está sabendo de uma nova função aí na sua vida pública, que é um cargo na Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Explique aí para o nosso ouvinte o que é a confederação, qual será a sua função nessa entidade, quem participa dela e de que forma o Vale do Taquari também pode ser beneficiado com a sua presença na confederação. É verdade, né? Fui convidado e aceitei com muita honra integrar a nova direção da Confederação Nacional dos Municípios, que nada mais é do que a FAMURS do Brasil, né? A entidade que congrega mais de 5.000 municípios no nosso país e que tem um papel institucional fundamental discutindo as questões municipalistas a nível de país. Então, aquilo que a gente fazia na FAMURS a nível local, a CNM faz, aí sim, com uma abrangência mais ampla, trabalhando especialmente as questões afeitas ao Pacto Federativo, responsabilidade dos municípios e recursos para as cidades, né? E esta tarefa agora nós já começamos a desempenhar com a nova direção que assumiu há cerca de 30 dias atrás. É uma representação institucional importante, fundamental, né, que atua muito forte nas pautas, especialmente que existem no Congresso Nacional e no governo federal, e a gente espera com isso poder colaborar para que os municípios tenham cada vez mais independência e autonomia para resolver as questões, né? Se tem algo que a pandemia deixou claro para todos nós e que os prefeitos e prefeitas já sabiam, é que, ao fim e ao cabo, quem resolve o problema das pessoas, quem está ali para ajudar, quem está perto e quem busca a solução, são os municípios, prefeitos, vereadores, secretários, né? E quanto mais aumenta essa responsabilidade, por incrível que pareça, tem vindo menos recursos para as cidades. E esta balança precisa ser melhor equilibrada e é a pauta central que a CNM trabalha e, obviamente, junto com ela, tudo aquilo que transita neste entorno de responsabilidade das cidades, né? Para o nosso Vale, a importância é, primeiro, institucional, de manter pessoas do Vale, né? E, nesse caso, com a minha participação, tendo espaço em entidades importantes no país e no Estado, o que, obviamente, aumenta a interlocução e facilita, né, o encaminhamento de questões locais também. E segundo, porque as pautas da CNM refletem diretamente nos nossos municípios. A nossa região tem uma característica muito especial de municípios pequenos e médios, que dependem muito de recursos do governo federal e do governo do estado, né, com exceção especialmente de Lajeado, todos os demais têm uma característica de pequenos e médios municípios, e que esta autonomia financeira, essa capacidade que os municípios precisam ter cada vez mais de resolver o problema das pessoas, ela naturalmente transita por Brasília e precisa da participação da CNM. Maneco, e quando se fala de representatividade, né? O Maneco agora como vice-presidente da CNM, nunca deixou a base, né, que é a sua cidade, Taquari, pensando num futuro próximo, e daí eu falo novamente em termos de representatividade. O Vale do Taquari, todo ano que tem eleição, Maneco, há uma mobilização de pré-candidatos a deputado, e chega na reta final, a gente tem
na verdade, um resultado que talvez não é satisfatório. Hoje, por exemplo, o Vale Taquari, nós temos o deputado Edson Brum, que mora em Encantado, hoje está como secretário, mas tem sua base, né, forte o Vale Taquari, né, o Vale do Rio Pardo, por mais que ele tenha aqui uma boa votação aqui no Vale do Taquari. Fora isso, qual é o deputado, né, que basicamente tem o Vale como a sua representatividade principal? E federal nem se fala, né? Nem se fala. Depois que Enio Bastos deixou o cargo, não tivemos mais um deputado federal. Faço essa avaliação para lhe perguntar, Maneco, será candidato a deputado estadual ou federal? Primeiro, Fabiano, acho que essa introdução que tu fizeste, ela é importante para a nossa reflexão, né? A reflexão da região. O Vale do Taquari é uma das regiões mais importantes do estado, que colabora muito com o PIB do Rio Grande do Sul, com o desenvolvimento do nosso Rio Grande, tem um papel na agricultura familiar, nas cooperativas, enfim, de excelência e exemplo para todo o nosso Rio Grande do Sul e para o Brasil. E a gente, nos últimos anos, nas últimas décadas, não conseguiu reverberar isso em representação política e institucional, que é fundamental. Pega agora o exemplo da concessão e dos debates dos pedágios, né? Nos falta, sim, alguém que tenha, vamos dizer, estatura política para entrar na porta sem bater e defender o Vale, né? Isso não importa de qual partido, porque tem pautas e boa parte delas está acima das situações partidárias e o pedágio é uma delas, né? Então nos falta, nesses momentos, alguém que nos defenda com mais vigor, com mais presença e com mais prioridade. Não que não tenha outros deputados de outras regiões que acabam vindo aqui nos ajudar, mas não são daqui, não conhecem a realidade, enfim, né? Então acho que o Vale todo precisa ter este olhar para que nas eleições a gente também consiga conjugar as nossas ideias pessoais com uma representação local que permita que o Vale seja representado, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal em Porto Alegre, e que isso depois possa se tornar resultado para a região. Eu tenho dialogado muito com o meu partido, Partido dos Trabalhadores aqui no Vale do Taquari, com o vereador Sérgio aqui em Lajeado, né, com o Jonas, que é o primeiro suplente, com o Moresco lá em Encantado, enfim, com toda a nossa representação aqui na região, mais ou menos nesta linha, de que é necessário uma unidade, e esta unidade em cima de um acordo programático com as pautas do Vale do Taquari, para que a gente consiga viabilizar a eleição de uma representação o ano que vem. E se esse diálogo fluir como nós estamos imaginando e trabalhando para que isso aconteça, é possível sim que nesta conjuntura eu concorra a deputado representando não só o partido, mas procurando representar a região como um todo, né? Espero, obviamente, que a gente consiga eleger o ano que vem aqui no Vale do Taquari representação local, para que a gente tenha em momentos difíceis como este, mais uma vez que estamos passando, alguém que consiga reverberar a opinião do Vale para todo o Rio Grande do Sul. E, Maneco, é impossível, né, não lembrarmos também do pleito nacional. E aí, ex-presidente Lula já com condenações anuladas, é o candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Presidente Jair Bolsonaro enfrentando diversas dificuldades aí nos últimos dias, com CPI, um certo desgaste da sua imagem, mas aparece nas pesquisas como segundo colocado. Como você avalia esse cenário que o Brasil está enfrentando com essas projeções para 22, sem falar no que muito se diz, uma terceira via dentro deste universo Lula-Bolsonaro? Como você avalia isso, Maneco? Bom, primeiro, duas considerações, né, sobre o presidente Lula. Acho que é fundamental e importante para a democracia do Brasil que o Lula possa concorrer. Está cada vez mais claro que ele foi retirado da eleição passada por um movimento que tinha o fim único e claro de impedir a sua candidatura. E aí não importa se ele fosse vencer ou não. Eu acho que isso tem que ser recuperado. Ele tem que participar das eleições, ter o direito de disputar, e o eleitor vai escolher se ele tem o direito, né, se ele tem a capacidade de retornar a ser presidente da República ou não, mas isso através das urnas, né? Segundo, o debate eleitoral só está demasiadamente antecipado e com esse vigor que tem hoje por uma preocupação da grande maioria da população brasileira e das lideranças políticas e sociais com a incapacidade que o presidente da República tem demonstrado na condução do país, especialmente na condução da pandemia. O que causa preocupação em muitas pessoas sobre o grau que isto pode atingir até o ano que vem. Primeiro, pelo ataque frequente às instituições, que não é bom para ninguém,
Segundo, porque a vida das pessoas está piorando. A gasolina já está R$ 6,00, a carne sobe todos os dias, o gás está quase R$ 100, a alimentação subindo e o desemprego aumentando. Então, ou seja, este bojo de situações antecipa o pleito eleitoral como uma medida, teoricamente, para tentar resolver o problema. Espero que a gente consiga caminhar até a eleição com, entre aspas, relativa tranquilidade. Bolsonaro tem que estar na urna, na minha opinião, o Lula tem que estar na urna, na minha opinião, e quanto mais candidaturas estiverem na urna, melhor para o país, melhor para a democracia, e aquele que vencer tem que ter a capacidade de governar, reunificar o país, pacificar o país e a gente poder retomar o rumo do desenvolvimento, do crescimento, que é isso que a gente quer. E no estado, Maneco, o PT deve ter candidato? Provavelmente ao governo? sim. Provavelmente sim, apesar de que, na minha opinião, o PT deveria apoiar a candidatura do Romildo Bolzan para governador, que deve ser o candidato do PDT. Essa é uma opinião individual. Mas eu sei que isso é difícil, tem uma série de conjunturas, tem a conjuntura nacional, enfim, né? Série de conversas que deveriam ocorrer e que eu acho que não ocorrem, e aí sim o PT terá candidatura própria aqui no estado. O deputado Edgar Preto é um nome que hoje surge como representante da maioria do partido para poder representar-nos nas urnas, né? Há uma ala do partido, inclusive a opinião do próprio presidente Lula, de que o ex-governador Tarso Genro deve concorrer novamente. Eu acho que até o ano que vem essas questões vão se acomodando, mas o mais importante para mim aqui no estado é que nós vimos já há muito tempo com diversos governos que só reclamam da crise do estado e que têm uma dificuldade de apresentar soluções. E eu acho que está na hora de parar de reclamar e apresentar soluções para a gente sair da crise, para começar a se desenvolver econômica e socialmente novamente, para que o Rio Grande do Sul possa de novo voltar a ser um estado que é modelo para o país. E isso a gente vai fazer tendo um programa claro, que o eleitor consiga identificar as propostas e os compromissos que os candidatos vão assumir na eleição do ano que vem. Maneco, muito obrigado pela tua presença, estamos sempre à disposição aqui na rádio. Um grande abraço. Eu que agradeço, Fabiano, Natália, mais uma vez a oportunidade e, obviamente, estou sempre à disposição de vocês para, sempre que necessário, debater os temas aí da região do estado. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Maneco Hassen, ex-presidente da FAMURS, ex-prefeito de Taquari, 2 mandatos, agora vice-presidente da CNM, conversando conosco